Nós estamos vivendo um tempo em que essa palavra família, né, e tudo aquilo que diz respeito a ela, parece que está um pouco perdida. Parece que as pessoas, elas estão cada vez mais individualistas, mas não tem que ser eu, não tem que ser você. Não tem que a minha família, eu enxergar de uma forma em que a maioria das pessoas nesse mundo, né, que nós estamos vivendo, ela tem enxergado. Nós somos chamados para vermos a família como Deus a vê. Eu preciso ver a minha família e você precisa ver a sua família como Deus vê. E como é que Deus vê família? A gente indo para a palavra consegue receber as instruções e saber não aquilo que eu acho que deveria ser, mas aquilo que Deus acha que deveria ser a nossa família e como ela deve funcionar. E eu estava meditando sobre algumas coisas para compartilhar, né, da parte do Senhor para o teu coração. E quando a gente estuda a palavra, nós que primeiramente que estudamos somos alcançados por essa palavra, e acredito que também vem para compartilhar, eu venho para compartilhar para também alcançar o teu coração. E quando eu estava estudando, meditando, eu me lembrei dos 5 sentidos. Quem lembra que quando você estudava, tem pelos rostos, né, tem gente aqui de todas as faixas etárias, mas eu acredito que teve um tempo em que você estava na escola, provavelmente no primário, você ouviu falar sobre os 5 sentidos. Quem lembra dos 5 sentidos? Você pode falar quais são os 5 sentidos? Parece que só as 5 pessoas sabem, viu? Então, quais são os nossos 5 sentidos? Visão, audição, paladar, olfato e tato. E eu meditando sobre esses 5 sentidos, Senhor, o que é que tem a ver, o que é que o Senhor quer compartilhar no que diz respeito a alguns desses 5 sentidos, no contexto da família? E o Senhor começou a me mostrar a questão de um desses 5 sentidos, que é a visão. Como é que nós estamos olhando para a nossa família? Como tem sido o seu olhar para a sua família? Como tem sido o seu olhar para o seu pai, para a sua mãe, para seu esposo, sua esposa, seus filhos? Como tem sido o seu olhar? Como você tem visto? Se você pudesse pontuar de como a sua família está hoje, qual a nota você daria para ela? Como você está enxergando? Você está enxergando sua família como uma família de sucesso, como uma família que está avançando, como uma família que está sendo aperfeiçoada a cada dia? Ou você está enxergando a sua família como aquela família que a cada dia está fracassando, que a cada dia está desfalecendo, que a cada dia parece que as coisas elas estão piores do que no início? Ah, Lucerna, quando eu casei, as coisas não eram dessa forma, e parece que hoje está muito pior do que quando o dia que eu casei. E os filhos olham para os pais e falam: quando eu era criança, meu pai não me tratava dessa forma. Quando eu era criança, minha mãe não falava dessa forma comigo. E aí você vai pensar sobre isso. Dos 5 sentidos, nós temos a visão, como você tem visto a sua família, como você tem olhado para a sua família. E sabe, quando eu falo sobre esse olhar, não diz respeito a esses olhos físicos. Porque se fosse falar sobre visão no aspecto dos olhos físicos, quem estaria aqui falando seria um oftalmologista. O oftalmologista é que ele sabe falar muito bem sobre esses olhos físicos. E ele daria uma aula da anatomia ocular, ele daria toda uma explanação sobre retina, não é? Sobre córnea, sobre tantas coisas que os olhos físicos, eles podem ser estudados na visão da medicina, explanada por um oftalmologista. Mas eu não estou aqui como oftalmologista, até porque essa não é a minha profissão. Eu estou aqui para te falar sobre uns olhos que não diz respeito a esses olhos físicos, que você talvez use óculos como eu ou não, que você talvez tenha uma visão ampla, né, eficaz ou não. Eu estou aqui para falar como está o teu olhar em relação à sua família, num aspecto espiritual, num aspecto emocional, num aspecto que você conseguir enxergar ela, não de como seus olhos estão vendo fisicamente. Quando eu digo os olhos fisicamente, você pode falar: minha mulher está mais velha, meu marido está mais velho,
Meus filhos estão maiores, um já engordou, um emagreceu. Não é sobre esse olhar. Amém? E a palavra de Deus, ela fala lá em 1 Samuel, se você trouxe sua Bíblia, seu iPad, seu celular, você pode acompanhar. Eu não sei se é colocado aqui também no telão. É? Aqui no telão você pode acompanhar também. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, 30. A gente vai se deparar com alguns componentes de uma família em que um olhava para o outro de uma maneira totalmente distorcida. Sabe que é possível que você possa estar enxergando alguém da sua família de uma maneira distorcida e isso possa estar prejudicando o relacionamento de vocês? Você simplesmente começa a ver o outro com um olhar que antes você não tinha, de uma forma distorcida, e isso atrapalha o relacionamento familiar. Isso atrapalha a ponto de você talvez querer desistir dos seus, de você olhar e falar: isso aí não tem jeito, não dá mais para conviver. Em 1 Samuel 17, 26 está escrito assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem o que ferir. Versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Aqui a gente se depara com dois irmãos em que Davi, a gente escuta muito falar sobre esse trecho da palavra, mas a parte em que Davi ele vai de contra Golias, e ele vai e derrota Golias, né? E ele vai contra Golias em nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos a qual ele servia. Mas, amados, quando eu estava estudando sobre essa passagem, me chamou a atenção num contexto familiar aqui, de dois irmãos, onde Davi ele vai levar um lanche a pedido do seu pai. Então Davi, por obediência, porque família fala de obediência, família fala de respeito, família fala de consideração, família fala de entender que algumas vezes o que um pai pode vir a nos pedir, a gente não vem a compreender, mas diz respeito aos propósitos que Deus tem para aquela hora, para aquela situação. Porque quando o pai de Davi, ele fala para Davi: olha, vai lá e leva esse lanche lá para teu irmão. Davi poderia questionar. Davi poderia dizer: mas a minha função é outra. Às vezes acontece isso nas famílias. Cada um olhando para aquilo que ele acha que foi chamado para fazer, e ele não consegue ter um olhar para com o outro. E ele só olha para a sua própria individualidade. E Davi poderia dizer: pai, eu não tenho nada a ver com isso. A minha função que o Senhor me colocou foi para estar cuidando de ovelha. Não foi para estar entregando lanche para ninguém, muito menos ir lá onde está o exército, encontrar o meu irmão e levar lanche para ele. Davi não questionou. Davi simplesmente ele foi e obedeceu, deixou as suas ovelhas e obedeceu ao seu pai. E aí Eliabe, quando Davi ele chega lá, Eliabe olha para Davi. Diz a Bíblia que acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Eu não sei se você consegue pensar sobre que ira era essa, mas me parece como uma inveja, me parece como uma competição, me parece como uma revolta, porque a Bíblia diz assim: Davi não fez nada. Até o momento Davi não tinha feito nada. No aspecto de que poderia de alguma forma mexer com Eliabe. Mas para Eliabe, a própria presença de Davi lá, e aquilo que Davi havia falado, sobre que ele poderia ir lá contra aquele gigante, mexeu. Talvez Eliabe dissesse: quem é o Todo-Poderoso, quem sabe fazer isso aí muito bem sou eu, não é esse aí não. Eu não sei o que é que passava pela cabeça de Eliabe. Eu só sei que a Bíblia diz que ele ficou irado.
acendeu-se-lhe a ira. E sabe, amados, a ira é algo que começa a brotar, né, de dentro, se nós não tivermos cuidado, de dentro de nós. E isso de alguma forma vai ser expresso através das nossas palavras. Em algum momento, quando nós estamos irados, a gente vai expressar com as nossas palavras aquilo aquela ira que nós estamos por dentro. E é por isso que no contexto familiar, em se falando de família, a ira, ela precisa ser tratada rápido. Porque senão a gente vai machucar o outro. Qual é a melhor forma de quando se está irado dentro da família? Qual é a melhor forma? O que é que se deve fazer? Não fazer nada. Até esperar essa ira passar. Porque nos ânimos aflorados, você vai falar o que não é para falar. Você vai fazer o que não é para fazer. Em se tratando de família. Então a melhor forma é, ficou irado, ficou chateado, sai de perto. Porque você sabe, quando seu sangue esquenta, como é que você fica. Eu também sei como é que eu fico. Porque a gente é tudo igual. A gente é tudo igual. De carne e osso, com emoções. A gente é tudo igual. Amém? Então a melhor forma de quando a ira chega é você esperar ela passar para ir buscar resolver a situação. Não tenta resolver nada no momento da ira, porque não vai funcionar. Quem aqui usa panela de pressão na sua cozinha? Você já tentou abrir a panela de pressão quando ela está com pressão? Você nem pode tentar abrir, porque senão ela explode. Não é assim? E o dano é grande. Então não se abre panela de pressão quando ela está com a pressão. E porque muitas vezes nas famílias se tenta abrir, né? Se tenta resolver coisas quando está na pressão. Vai piorar. Vai piorar. Na pressão não se resolve nada. Não se resolve. Deixa esfriar. Isso mesmo, irmão. Obrigada. Deixa esfriar. Quando o fogo baixa, né, quando a panela começa a esfriar, a pressão começa a sair, aí você abre a panela e aí diz, pronto, agora vamos comer aqui. Você espera a pressão sair, você espera o fogo baixar, a pressão sair, e você diz, pronto, agora vamos conversar. Quem aqui não precisa levantar a mão, você só pensa. Você levanta a mão só por dentro. Mas quem aqui já resolveu algum problema na base da ira, da chateação e dos ânimos, com os ânimos aflorados? Quem aqui já conseguiu resolver? Resolve não, piora. Só piora. Então, aqui Eliabe, ele estava irado, a Bíblia diz, acendeu-se a ira contra Davi e ele disse. Todas as vezes que uma pessoa ela está irada, vai vir coisas para ela falar. Não foi diferente com Eliabe. E a Bíblia diz que Eliabe, ele disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Uma pessoa debaixo de ira, ela começa a diminuir até mesmo o que o outro faz. A desmerecer o que o outro faz. Desvalorizar o que o outro faz. Porque uma pessoa envolvida na ira, ela só está envolvida com ela mesma. Então ela olha para o outro e ela não consegue ter empatia, ela não consegue valorizar o que o outro faz, o que o outro fala, o que o outro... Porque ela está debaixo de ira, debaixo de inveja, debaixo de contenda, debaixo de tudo quanto é de coisa ruim. Então aí Eliabe, ele diz, por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? E humilhando, você consegue perceber isso? Desprezando, desvalorizando o trabalho de Davi. Aquelas poucas ovelhas. E disse, bem conheço a tua presunção e a tua maldade. O irmão olha para o seu irmão e fala, você é presunçoso. Você é maldoso. Olha como é perigoso, amados, debaixo da ira, o que sai da nossa boca. Da nossa não, né? De Eliabe. Debaixo de uma ira, olha o que sai da boca de uma pessoa. Começou a humilhar, desvalorizar o seu irmão Davi.
E depois começou a falar palavras, porque amados, palavras depois que são faladas, para depois ser apagado aquilo ali, só pelo poder do Espírito Santo. Vai escrever algo num cimento molhado e deixa o cimento secar. Você consegue apagar aquele nome que você escreveu lá no cimento queimado depois que ele seca? Não consegue. Então as palavras, amados, a gente vai falar sobre isso também. As palavras, elas têm muito poder, a Bíblia já fala sobre isso. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, em se tratando da nossa família. Sobre o que a gente fala para o outro, como a gente fala para o outro, da forma que nós falamos. E aí Eliabe, debaixo de uma ira, ele humilha, desvaloriza o seu irmão, chama de presunçoso, chama de maldoso, dentro da família, 2 irmãos. Isso pode acontecer dentro das nossas famílias? Pode. Marido com mulher, filhos com os pais, pais com filhos, irmãos, tios, avós. Qualquer um de nós, amados, está sujeito a passar por isso. E não foi diferente com Davi. Mas diz a Bíblia, respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. A Bíblia não mostra Davi batendo boca com Eliabe. Com um irado, amados, não se bate boca. Com um irado não se bate boca. Com um irado não adianta você justificar nada, explicar nada. Não vai adiantar. Ele não consegue enxergar e entender nenhuma palavra que você vai estar falando para ele. Porque ele está irado. Ele está chateado. E Davi simplesmente, ele só olhou para ele e disse assim: o que foi que eu fiz contigo, rapaz? Só estou fazendo uma pergunta. E se virou e continuou fazendo aquilo que ele tinha sido chamado para fazer. Ele não ficou perdendo tempo discutindo com Eliabe, querendo provar para Eliabe que ele não era presunçoso, querendo provar para Eliabe que ele não era maldoso. Ele não precisava provar nada para ninguém, porque ele sabia quem ele era. E ele sabia para o qual ele era chamado. Sabe por que muitas vezes as famílias elas passam por problemas? Porque elas não sabem quem elas são. Aí quando o marido fala alguma coisa que a mulher não gosta, ou vice-versa, ou os filhos, aí as pessoas se deprimem e se angustiam. Mas quando elas lembram quem elas são em Deus, as palavras que o outro fala, mesmo que venham a ser palavras que venham a ferir e machucar, elas não vão ter a força que o outro quer que ela tenha. Você vai se chatear, você vai se entristecer, mas você não vai segurar aquilo ali, porque você sabe quem você é em Deus. Então aqui a gente vê essa família, né, esses 2 irmãos nessa situação, né, humilhando. E às vezes, amados, nós estamos usando lentes de aumento para enxergar os defeitos dos outros e óculos para ver as nossas virtudes. Você ouviu isso? Às vezes nós estamos usando lentes de aumento para enxergar os defeitos dos outros, da nossa família, e óculos para ver as nossas virtudes. Quando é para a gente olhar para a gente, nós olhamos com um grau certo. Mas quando é para olhar para o outro da nossa família, aí a gente coloca uma lente de aumento. O que é que uma lente de aumento faz? O próprio nome já está dizendo, ela aumenta. Ela faz você enxergar o defeito do outro muito maior do que realmente é. É você começar a enxergar chifre em cabeça de cavalo. Não existe chifre em cabeça de cavalo, mas você começa a enxergar essas coisas. Na psicologia, quem aqui, algumas pessoas aqui sabem, eu sou engenheira civil, mas eu também sou formada em psicologia. E na psicologia tem algo chamado distorção cognitiva. É a pessoa, ela vê o outro de uma forma que o outro não é. A pessoa fala Jesus, ela entende Genésio.
A pessoa fala A, o outro entende B. A pessoa está na FM e o outro está na AM. Não tem sintonia. Porque há uma distorção ali. Uma distorção cognitiva. A pessoa enxergando o outro de uma forma distorcida. A sua cognição distorcida em relação ao outro. E quando o outro é alguém da nossa casa, aí o negócio complica. Não é assim? A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 3. Mateus capítulo 7, versículo 3, está escrito assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A Bíblia, ela traz uma relação de argueiro no olho e de trave no olho. E a Bíblia diz, olha, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não repara na árvore do que está no teu próprio olho? É possível que o outro da nossa família, ele venha sim ter algo que precise de ajuda. Como nós também, talvez venhamos a ter áreas que nós venhamos a precisar de ajuda de alguém da nossa família. O problema não é a gente tentar ajudar o outro que está com algum defeito, que está precisando de algum suporte, de alguma ajuda. O problema é quando a gente quer ajudar o outro, tirar o argueiro do olho do outro, da nossa família, onde tem uma trave bem grande no da gente. Não foi eu que estou dizendo não, é a Bíblia, Jesus falando. Amém? E a orientação não é você não ajudar, a orientação é, vá ajudar. Vá tirar o argueiro do olho do seu irmão. Vá tirar o argueiro dessa pessoa que você tanto ama. Mas antes de você fazer isso, tira a trave que está no teu. Por quê? Porque com a trave no olho, olhamos de forma distorcida. Você entende isso? Então, como eu vou enxergar os defeitos de Beto? Só faltou ele dizer, eu mesmo não. Na igreja da gente ele fala, né? Aqui ele está comportado. Então é mais ou menos assim, eu tentar ajudar Beto em uma área que eu vejo que ele precisa de ajuda. Mas antes de eu tentar ajudar ele, eu preciso tirar a trave que está no meu olho. Porque quando eu olho para ele, naquilo que ele precisa mudar, com a trave no meu, eu não olho com clareza o que de fato ele precisa. Eu olho de forma distorcida. Aí eu estou vendo o defeito dele como uma coisa muito grande, mas na verdade quem está com um defeito grande sou eu. Com a trave. Não, Beto, sou eu não, estou dando só um exemplo. Você está entendendo? Então, mas a gente precisa pensar sobre essas coisas. Será que de fato essa pessoa da minha família, será que essa pessoa de fato ela é tudo isso que eu tenho dito que ela é? Será que ela é tudo isso que eu tenho pensado que ela é? Será que eu não preciso também me avaliar para perceber, me examinar para perceber se não existe algumas coisas na minha vida que talvez precise de alguns ajustes? Porque, amados, não tem ninguém perfeito não. Não tem. Com certeza, você pode ser a melhor pessoa do mundo, estar na igreja de manhã, tarde e noite, ler a Bíblia, orar, jejumar, orar em línguas, mas com certeza tem áreas na sua vida que precisa de ajuste. Todos nós precisamos. Por isso que a Bíblia diz que os 5 dons ministeriais, lá em Efésios, fala que é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. O corpo de Cristo só precisa ser aperfeiçoado porque não está perfeito. E o que é aperfeiçoamento? Ajustes. Cada um de nós, amados, viemos de um contexto familiar em que a gente vai para as nossas casas e a gente leva muitas coisas.
E quando eu entendi sobre essas verdades, eu passei a olhar, por exemplo, meu pai de maneira diferente de como eu olhava antes. Eu passei a olhar minha mãe de uma forma diferente de como eu olhava antes. Eu passei a olhar meus filhos de forma diferente, meu esposo de forma diferente. Porque eu passei a entender que muito do que eles eram dizia respeito à personalidade deles, mas também dizia respeito do contexto que eles viveram. Daquilo que eles se expuseram, daquilo que eles foram, do com que eles se associaram, das dificuldades que eles passaram. Ou você acha que essa pessoa da sua família, e agora eu sei que eu estou falando de forma profética mesmo para a sua vida. Você acha que essa insegurança dessa pessoa da sua família é porque simplesmente ele ou ela gosta de pegar no seu pé? Você acha que é só isso? Lucerna, eu não faço nada. Mas ainda assim, ele é doente de ciúme. Ela é doente de ciúme, eu não faço nada. Aí você acha que é pelo que você faz ou você deixa de fazer que o outro ele tem essa insegurança? Não, amados. Tem total relação com muitas coisas que essa pessoa talvez passou. Aí você diz assim, mas está dentro da igreja, está lendo a Bíblia, está orando. Todo mundo muda e essa abençoada não muda. Está com a bexiga, né? Deixa eu dar... Eu sou paraibana, viu minha gente? Bexiga não é palavrão não. Tá com a molesta, como é que pode um negócio desse? Não muda. E as áreas que você também ainda não mudou? E as áreas que você também ainda não mudou? Quando eu comecei a namorar com Beth, depois nós casamos, eu tinha 19 anos, ele 20, quando nós casamos. E nós passamos por muitas coisas no nosso namoro e no nosso casamento. Por insegurança, por muito ciúme. Por quê? Porque eu vim de um contexto familiar em que eu não tinha como referência a pessoa que deveria ser a referência para a minha vida nessa questão da masculinidade, da fidelidade, eu não conseguia enxergar que era meu pai. Então, por eu não ver meu pai fiel à minha mãe, por eu não ver o comportamento dos meus irmãos também de forma, que eu achava que eles deveriam se comportar como homens, em se tratando com as mulheres, que eles se relacionavam, gerou uma insegurança. E por mais que Beto ele não viesse a fazer nada, e ele não fazia nada, para mim ele fazia tudo. Inclusive era apaixonado por Madonna, por Xuxa. Sangue de Cristo tem poder. Mas aí, amados, eu comecei a buscar o Senhor e buscar a palavra e entender que eu precisava trabalhar essas inseguranças. Porque senão a gente não ia conseguir continuar casado. Porque não tem quem aguente. Um homem e uma mulher ciumento, não tem quem aguente. E você que é ciumento, deixa eu te dar um recadinho. Não é a cerca que sustenta o gado no pasto. Não são os limites que você coloca para ele e para ela que vai sustentar. Mas é o alimento, é o cuidado, é o zelo. O tourão, ele tem aquela força toda, aquele poder todo. E uma cerquinha, mas um aramezinho, uma coisinha. Eu vou lhe dizer uma coisa, se o touro, ele, como se diz, pegasse ar, e ele olhasse assim, ele visse, mas rapaz, é isso aqui que está querendo me limitar. Eu digo a você, aquela cerca, ela era páreo para aquele touro? De jeito nenhum. Ele ia para trás, daqui a pouco ele, E ele dava uma carreira, ele derrubava aquela cerca, mas com uma chifrada só ia-se embora. Mas por que ele fica no pasto? Porque tem um pasto. Porque ali ele é cuidado.
porque ali tem alimento. Então ele nem olha para a cerca e nem passa pela cabeça do touro de sair daquele lugar, porque existe cuidado. Então não é o limite que faz ele estar naquele lugar. Amém? Provérbios 4, 25, está escrito assim: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Então é possível, a Bíblia diz, os teus olhos olhem direito. Então é possível que a gente venha olhar errado, que a gente venha olhar de forma distorcida para o outro. Nós não estamos falando sobre a visão, um dos 5 sentidos, em relação às nossas famílias. Se a Bíblia diz, olha, os teus olhos olhem direito. E amados, esses olhos aqui não diz respeito aos olhos físicos, não. Porque se fosse assim, a gente iria para o oftalmologista, não estou olhando direito, mas vou para o doutor faz os exames, tá aqui, tá assim ou assim, melhor assim ou assim, né? Melhor assim ou assim, lê aqui as letras. Pronto, você saía com o seu grau, mandava fazer seu óculos, pronto, estava tudo resolvido. Mas não é sobre esse olhar direito que a Bíblia fala. Esse olhar direito que a Bíblia fala não diz respeito a esses olhos físicos. Então é possível que a gente venha a estar olhando para o outro, amados, de forma errada, de forma distorcida, em se tratando dos nossos. Mateus 6, 22 está escrito assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Trazendo para o contexto familiar, amados, a Bíblia diz, olha, são os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E eu posso parafrasear e dizer, olha, se seus olhos forem bons, se seus olhos forem ajustados na palavra, porque em iluminação nascemos de novo, o Espírito de Deus passa a habitar em nós, iluminação chega no nosso espírito, a palavra de Deus diz que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor, ou seja, a lâmpada do Senhor, que é o nosso espírito, recebeu a iluminação de Deus na pessoa do Espírito Santo. Então dentro de nós já existe iluminação, dentro de nós não existe mais trevas, está tudo iluminado dentro da gente. Mas, amados, essa iluminação precisa subir, se eu posso falar assim, para os nossos olhos. Essa iluminação precisa subir para as nossas mentes. Nós precisamos, amados, trabalhar os nossos pensamentos para pensarmos sobre o outro, como Deus pensa. Sabe quando as coisas elas começam a ser ajustadas? Quando você começa a pedir a Deus, Senhor, abre os meus olhos espirituais, para eu ver o coração do meu esposo, para eu ver o coração dos meus filhos, dos meus pais. Pede para Deus abrir os teus olhos para você ver o outro como Deus enxerga. Quando Deus enxergou a mim e a você, quando a gente não valia nada, Ele enxergou com amor e com misericórdia. E nós, amados, como filhos deles, como temos andado com os nossos? Será que temos andado com misericórdia, com compaixão? Ou será se somos rápidos em julgar, em descartar e até mesmo não querer estar mais perto? Eu sei que existem famílias, existem relacionamentos tóxicos. Eu sei disso, amados. Eu trabalho com isso, eu sei. E eu não estou dizendo que você precisa suportar tudo, porque a Bíblia diz o amor suporta tudo. Não é sobre esse tudo que a Bíblia fala. Amém? Não é sobre esse tudo que a Bíblia fala. Eu sei que existe sim pessoas no nosso contexto familiar adoecidas de verdade. Em que por mais que você faça, ou qualquer coisa que você venha fazer, ainda assim não vai resolver aquela pessoa, porque não está no seu controle. A vida é do outro, eu sei disso. Mas eu estou falando para situações que muitas vezes estamos criando, amado, que na verdade não é bem daquele jeito que a gente está criando. É a impaciência para com o outro. Amém?
Então a gente precisa pensar sobre essas coisas. Os olhos, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Percebe que os nossos olhos em relação à nossa família pode estar se percebendo iluminação ou pode se estar percebendo treva dentro de casa? Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Aí na Bíblia a mensagem, esse mesmo versículo está escrito assim: os olhos são a janela do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Vê o outro com admiração, com fé. Não vê o outro com cobiça, com desconfiança, porque foi isso que aconteceu com Eliabe quando olhou para Davi. Mas muito pelo contrário, olhar com admiração, com fé. Os nossos olhos cheios de admiração e de fé. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Mais uma vez, não é sobre um olhar físico. Fala para o Senhor: Senhor, coloca colírio nos meus olhos. Coloca colírio nos meus olhos, unge os meus olhos para que eu veja. Porque tem gente que está vendo de forma distorcida, mas tem gente que não está conseguindo mais enxergar nada. O nível já piorou. Enquanto está com a visão distorcida, enquanto está só com miopia, o óculos ele vai ajustado, você vai conseguir enxergar. Mas quando chega uma catarata ou até mesmo um problema na córnea, minha sogra recentemente fez transplante de córnea. Aí já chega numa condição que aquele olho não serve mais, não é assim? Tem que ser, aquela córnea não serve mais. E a Bíblia diz: esse colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Deus está nos chamando para mudarmos o nosso olhar no que diz respeito aos nossos. Amém? Segundo Reis capítulo 6, versículo 15. Eu vou ler só o finalzinho, o 17. Ora, Eliseu disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, né? É aquela situação em que Eliseu orou para que o moço que estava com ele conseguisse enxergar que os que estavam com ele, da parte do Senhor, era muito maior do que aqueles que estavam vindo contra ele. Ou seja, Eliseu, ele estava vendo com seus olhos espirituais. E o moço não estava vendo com os olhos espirituais, estava vendo com os olhos naturais. E ele olhava e dizia: não tem nada aqui, a gente está perdido. Eliseu disse: Senhor, fez uma oração: Senhor, abre os olhos. É bíblico, amados, a gente orar. Paulo fala sobre isso lá em Efésios. Senhor, abre os nossos olhos, que os nossos olhos sejam iluminados. Para a gente saber, né? Está lá em Efésios 1,18. Iluminados os olhos do nosso coração, para saber qual é a esperança do nosso chamamento e qual a riqueza da glória da nossa herança nos santos. Nós podemos fazer essa oração por nós e também pelos nossos. Amém? Aleluia. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Já estou encerrando. Você está recebendo alguma coisa? Eu teria um outro sentido para falar, que seria a parte das palavras. Mas aí fica para uma outra oportunidade. Vou deixar assim na agulha para o pastor Jacques chamar a gente de novo, né? A não ser que Beto queira falar sobre isso, não sei. Mas um outro sentido, que é a questão da audição. Muitos relacionamentos estão desgastados, porque eles estão ouvindo ou não estão ouvindo nada. Isso se trata de comunicação. Ou está tendo muita fala, mas uma fala da forma errada, porque a Bíblia nos ensina como falar. Ou então não está havendo fala nenhuma. São dois extremos.
Relacionamento familiar, onde se tem muita fala. Querer resolver as coisas na fala, num grito, é um extremo. E um outro extremo é as pessoas entram nas suas casas mudas e saem caladas. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não está num hotel. Você está numa casa. Na verdade, você está num lar. Porque casa até João de Barro tem. Então você não está num hotel. Você está num lar. E no lar precisa ter conversa, comunicação. Agora sim. Se entra mudo e sai calado, ou se está tendo muito barulho dentro de casa, eu quero te dizer, são dois extremos perigosos e a sua família está precisando de ajuda. A sua família está precisando de intervenção. Mas se você está aqui, que tal começar por você? Eu queria que fulano estivesse aqui para ouvir sobre isso. Não, quem está aqui é você. Então você pode pensar como está o seu olhar. E você pode pensar como está a questão da comunicação. O que você tem falado. O que o outro tem ouvido do que sai da sua boca. Ou o que é que você tem ouvido que tem te machucado tanto. Essas coisas elas traz também alguns danos nas famílias. E para encerrar, eu quero ler algo. Amar significa maximizar as qualidades e minimizar os defeitos, entendendo que assim como você, o outro também tem defeitos. Rosimara Lopes, ela fala algo interessante. Ela diz assim: o amor não ressalta os defeitos, mas faz das qualidades uma belíssima melodia. O amor não ressalta os defeitos. O amor, ele não enfatiza, ele não fica focado. Tudo aquilo que você foca se expande. Se você só focar no que não está dando certo, na sua vida, na sua casa, isso aí só vai aumentar. Mas se você focar no que está dando certo, nem que seja uma coisa só, 1% do que está dando certo, esse quadro pode ser revertido. Porque como você enxerga, como você fala, como você se comunica, vai te ajudar a se relacionar melhor dentro da sua casa, com os seus. Lucerna, e se o outro não quiser? Você, pelo menos, sua consciência perante a Deus vai estar tranquila. Senhor, tu sabes que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Mas ainda assim, o outro não considerou, o outro não quis saber. Então não é com você mais. Nós somos indesculpáveis quando nós não andamos na palavra justificando o defeito do outro. O nosso andar na palavra não diz respeito ao outro. O nosso andar na palavra diz respeito ao Deus que enviou o seu Filho Jesus pela minha e pela sua vida. Eu não obedeço a palavra para agradar a Beto. Eu obedeço a palavra para agradar o meu Deus. Porque em algum momento eu vou desagradar a Ele. Eu busco a palavra e eu me fortaleço na palavra. Não é para que os meus familiares eles venham a mudar, mas é que eu venha a mudar e eu consiga celebrar as diferenças que os meus têm. E olha que tem, cada um de um jeito. Aleluia. Eu vou para a palavra, me deparo com um oleiro e eu entendo que eu sou o vaso. E eu entendo que o oleiro de Beto é o Senhor. E eu entendo que o oleiro dos meus filhos é o Senhor. O oleiro dos meus irmãos é o Senhor. E quando eu entendo sobre essas coisas, eu me coloco num lugar para ser moldada pelo meu Deus através da sua palavra. E eu descanso entendendo que não sou eu que vou moldar Beto segundo o meu jeito,
mas é o Senhor que vai moldá-lo. E se ele não quiser ir para o molde do Senhor, vai ser entre ele e Deus. Mas ele quer. Ele nem é doido de não querer, né? Quando a gente entende essas coisas, a gente vai conseguir ter uma família mais saudável. Ou se o outro não mudar, a gente vai ficar mais saudável. E a gente vai entender. Eu não tenho como moldar ninguém. Era tão bom, né, se a gente conseguisse moldar as pessoas de acordo com o nosso gosto. Mas a gente não está no nosso poder isso. Você sabia que até para Deus moldar, o vaso tem que se expor, descer a casa do oleiro? Se o vaso não desce a casa do oleiro, ele não tem como ser moldado. Por isso que tem pessoas que elas decidem não ser moldadas pelo Senhor e nada acontece. Mas eu quero dizer uma boa nova nessa noite. Aquele que decide descer a casa do oleiro e se deixar ser moldado por ele, não tem como não ficar na forma que ele quer. E aí você se molda ao Senhor e deixa que os seus se moldem ao Senhor, e cada um vai prestar conta da sua vida perante o Senhor, perante Ele. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra que nos alcançou nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a olharmos os nossos com os teus olhos. Unge os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos o outro da nossa família com os teus olhos. E todo sentimento de mágoa, de ressentimento, de decepção, de frustração possa cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus. E que cada um de nós possa andar livres para fazer a vontade tua, Senhor, nessa terra. Entendendo que o outro, ele vai errar, como também a gente vai errar. Mas o teu amor que nos alcançou vai estar nos cobrindo. Aleluia. E nos ajudando a compreender e ser mais misericordiosos uns para com os outros. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, no nome de Jesus. Permanece com os olhos fechados. Enquanto a gente vai estar entoando uma canção, eu gostaria que, se você está aqui nesse lugar, se você quer entregar a sua vida a Jesus, que você venha aqui à frente, eu quero orar por você. Ou você quer voltar para o Senhor, se reconciliar com o Senhor. Você um dia fez uma aliança com Ele, se afastou por algum motivo, e você quer se reconciliar com Ele. Eu gostaria de te chamar aqui à frente. Enquanto a gente vai estar entoando uma canção, e aí aleluia. Obrigada, Senhor. Espírito Santo, o Senhor é aquele que conhece os corações. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que vai adiante de nós, quebrando os ferrolhos de ferro. Existem pessoas aqui que estão presas e elas não conseguem decidir para te decidir, para te servir, voltar para ti. Que essas prisões elas possam cair por terra no nome de Jesus. Livres, livres para reconhecer o senhorio de Jesus. Livres, livres, livres para reconhecer o senhorio de Jesus. Livres, livres, aleluia, livres.